falando sobre a pandemia que muda a rotina de todo mundo. A pandemia do novo coronavírus trouxe diversos impactos econômicos no Brasil. Em Canoas, um programa foi lançado para auxiliar o micro e o pequeno empresário durante a crise. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a analista de relacionamento do Sebrae, Jennifer Silveira. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Muito obrigado por atender o nosso convite e estar aqui no estúdio com a gente. Eu agradeço. Bom, a Prefeitura de Canoas, lançou em parceria com o Sebrae esse programa que se chama Recupera Canoas, para auxiliar micro e pequenos empresários. Quais as principais dificuldades que estes empresários têm relatado a vocês? Hoje, a grande maioria é com relação ao faturamento, né? A gente faz uma pesquisa a cada 15 dias e aqui no estado a gente tem 74% das empresas que tiveram queda no faturamento durante a pandemia. Então, a gente sabe que a maioria das empresas teria aí condições de se manter com as portas fechadas ou com o trabalho reduzido num capital de giro de no máximo 30 dias, né? E como isso vem se alastrando, então desde março o faturamento é o principal fator aí, o que está pegando, né, realmente com as micro e pequenas empresas. Porque o aluguel não deixa de vir, o encargo na folha de pagamento, né, a questão dos impostos, o Simples foi prorrogado, mas logo ali já tem que pagar também. Então, a gente sabe todos esses custos fixos, né, que se mantêm, independente do empresário estar tendo ou não a atividade, né. Não tenha dúvida, Jennifer. A gente conversava aqui antes, no intervalo, falando que o curso tem várias fases, que ensina fluxo de caixa, que auxilia principalmente na questão de remodelar, né? De fazer o seu negócio, mas de forma diferente, é isso? Quais são essas fases? Perfeito. Então, a gente inicia, né, pelo que a gente chama de perfil empresarial. Então, a gente conversa com o empresário para entender a questão, então, da parte financeira, da parte de gestão de pessoas, da parte de processos, né, da parte de marketing. Então, a gente entende como é que está a gestão desse negócio, quais são as suas potencialidades e quais são aí as oportunidades de melhoria para que a gente possa, então, desenvolver um plano de ação a partir disso. Então, primeiro a gente faz esse diagnóstico, né? A gente brinca que é como se fosse um clínico geral. Tá. A gente passa por um clínico geral, entende a situação da empresa, como ela vinha até março, como ela ficou pós-pandemia, e após isso a gente vai indicar para um especialista. Vocês fazem um Canvas, né? Pode ser um Canvas, uma ferramenta para poder fazer o diagnóstico e, por conseguinte, gerar um 5W2H. Estou aqui dando de professor. É isso. Na verdade, a gente tem uma ferramenta específica, né, que o Sebrae Rio Grande do Sul utiliza para fazer essa identificação do perfil de maturidade de gestão. Então, a gente tem, né, com a base, inclusive para trazer um comparativo com as outras empresas do mesmo segmento, do mesmo KENAI, a nível estadual. Então, por exemplo... Um parâmetro, se tem soluções lá no norte, aqui na zona sul do estado, na região metropolitana, vocês conseguem ter um parâmetro para poder aplicar essa remodelagem. Isso, porque depende muito da atividade empresarial. Então, a gente sabe que tem algumas atividades que exigem um controle, né, uma gestão mais minuciosa, outras nem tanto. Então, a gente primeiro vê como é que está esse empresário comparado aos seus concorrentes. Então, ele vai ter ali de 0 a 100, né, qual a maturidade de gestão dele. Então, digamos ali, eu fiquei com 65, mas a média do estado é 50, então até eu estou bem em frente aos meus concorrentes. Essa é a primeira etapa, é a gente entender realmente como está a gestão deste negócio nessas 5 áreas, né, do escopo aí de gestão. Depois, a partir disso, a gente consegue já direcionar para capacitações. Então, a gente está aí com uma gama de capacitações online, né, na nossa plataforma Sebrae ao seu lado. Aqui no estado a gente já teve mais de 17 mil acessos desde março. Então, a gente consegue direcionar para o empresário, por exemplo, queria saber um pouco mais sobre linhas de crédito. Então, a gente tem já conteúdos, lives, trazendo informações de linhas de crédito, ou sobre remodelagem de negócios, sobre gerenciamento de crise, sobre a questão de como utilizar redes sociais, desenvolver um e-commerce, né, que é uma alternativa viável nesse momento. Então, a gente faz o perfil empresarial, identifica o que ele tem que está ok, quais são as oportunidades de melhoria, encaminha, então, para essas capacitações online, que são todas gratuitas, e conforme a necessidade do empresário, a gente tem ainda uma segunda etapa, na qual ele tem aí uma contrapartida de em torno de 10% do valor da consultoria, onde a gente trabalha o gerenciamento de crise,
para entender. Deixa só para Jennifer, para te interromper aqui. A primeira fase é paga pela Prefeitura de Canoas, é isso? Como é que totalmente gratuita. É totalmente. Você empresário que está nos assistindo aqui em Canoas, se quiser ajudar, porque só tem melhoria, não tem por que não fazer esse curso, né? Exatamente. Então, essa primeira parte desse diagnóstico, dessas soluções online, elas são todas gratuitas, né? Já estão disponíveis na nossa plataforma. A intenção de conversar com a analista é poder direcionar qual live assistir, por exemplo, qual curso participar, porque são muitas opções que a gente tem no nosso site, na nossa plataforma. Sem dúvida nenhuma. Bom, uma das perguntas já foi respondida, depois a gente vai voltar nessa questão, o atendimento online, né? E a plataforma online para você ter conteúdos. Agora, a gente separou aqui alguns problemas que acontecem com micro e pequenos empresários e um deles me chama a atenção. Micro e pequenas empresas, às vezes, se confundem com negócios de família. E o empresário costuma não saber muito bem o que é pessoa física e jurídica e acaba envolvendo as despesas, por exemplo, despesas pessoais com despesas da empresa mesmo. Isso tem acontecido com frequência nesse universo do pequeno e do microempresário. A gente separou só pelo menos uma questão para te analisar. Claro. Ainda existe, eu acho que não tanta frequência assim, né? Mas ainda existe sim essa dificuldade em separar isso, até mesmo porque muitas vezes ele utiliza a mesma conta corrente. Então, né, eu preciso pagar a luz, vou lá no caixa da empresa, tiro o dinheiro da empresa e pago a luz de casa, né? Exato. Alguns nos perguntam, né? É obrigatório ter uma conta corrente pessoa jurídica? Não é, mas para fins gerenciais é muito importante que tu tenha isso separado, né? Então, ainda realmente, no universo aí da micro e pequena empresa, ainda tem alguns equívocos nesse sentido de confundir finanças pessoais com as finanças da empresa. O Sebrae tem auxiliado também, eu estou vendo que você está falando de gestão efetivamente, o Sebrae tem auxiliado também na questão da busca pelo financiamento, porque os microempresários hoje, o governo está dizendo que tem, os bancos dizem que tem, mas eles estão tendo alguma dificuldade. O Sebrae também auxilia, né, pelo menos em entender como é que é o negócio para conseguir financiamento? Sim, a gente sabe, né, da dificuldade. Nessa última pesquisa que nós fizemos, cerca de 50% dos empresários que tentaram o crédito não conseguiram. E aí tem algumas situações. Primeiro, garantias e avalistas. Então, é uma das dificuldades. A outra é os juros. Então, algumas linhas ainda assim estão com juros muito elevados. E uma terceira também que impacta muito é com relação às restrições, né? Então, o empresário, e desde março, né, com suas atividades paradas ou, né, com recessão, enfim, dificilmente hoje ele não tem alguma restrição. Então, ele não vai ter as certidões negativas de débito. E as linhas, né, em sua grande maioria que está disponível no mercado financeiro, elas pedem, né, as certidões negativas de débito e tem pouca flexibilidade ainda com relação a isso. Então, no programa, a gente orienta o empresário das linhas que estão disponíveis, né? Recentemente, a gente está tendo aí o Pronamp, que é a NIP. Falamos ontem aqui, né, Luiz Gustavo? Trouxemos um advogado especialista para explicar como é que conseguiria o Pronamp. O Pronamp, muito sim. Bom. A nível nacional, já foram 11 bilhões, né, disponibilizados através do Pronamp. Aqui no Rio Grande do Sul, ainda não chegamos a 10 mil empresas que conseguiram acesso ao Pronamp, mas é uma linha que, com relação aos juros, ela é muito atrativa. Então, a gente orienta do que realmente está disponível, né, nas instituições financeiras, bancos públicos, privados, as cooperativas de crédito, que vem muito forte também. Então, a gente orienta o que está disponível no mercado, quais são as exigências e depois analisa dentro do fluxo de caixa, né, a capacidade deste empresário de realmente contrair um empréstimo, né? Não tenho dúvida. Jennifer, para fechar, como eu disse, a gente ia voltar nessa questão. Quem quiser saber mais, quem quiser entrar em contato com esse programa da Prefeitura de Canoas com o Sebrae, como faz? Através do nosso WhatsApp, que é a área 51, né? 3427-4368. Esse é o WhatsApp ou é telefone? Ele é os dois, mas ele serve como WhatsApp também. Interessante. Um WhatsApp corporativo. Tá na tela aí para você também. Tem a página, é isso, Maria? Só um número. É o número, e dá tá aí o número, então ele também é o WhatsApp, interessante, parece número fixo. Então, você, empresário de Canoas, microempresário, quer ajuda, a Prefeitura está colaborando, Sebrae também, 3427-4368. Obrigado, Jennifer do Sebrae, aqui notícias boas aí para auxiliar quem está em tempo de pandemia. Uma boa tarde para você, amiga. Obrigada.